Olá, sejam bem-vindos de volta. Ou a você que chegou neste momento, seja muito bem-vindo. Este é o Auditório Inovação, neste evento que é o Febraban Tech 2022. É um prazer recebê-los. Desde já, fiquem à vontade para interagir conosco através dos QR Codes que vão aparecer na tela. Eles vão aparecer sempre ao final de cada palestra, ao final de cada painel, como o que teremos agora, para que vocês possam sempre avaliar todo o conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês. Bom, o assunto agora é o futuro das operações bancárias e, para tanto, nós já temos aqui no palco esses especialistas, essas autoridades no assunto para discorrer sobre. Então, é com muita honra que nós anunciamos aqui a presença de Sérgio Biagini, líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte, também Raul Miyazaki, head de vendas e contas estratégicas na ServiceNow, também Layete Lamartine Azevedo Júnior, diretor de operações de negócios do Bradesco, e Adamilton Ricardo Serafim, senior manager de consultoria organizacional e planejamento do Bradesco. Tenham todos uma ótima conversa. Sérgio, é com você. Obrigado. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao painel Futuro das Operações Bancárias. Eu sou Sérgio Biagini, sócio-líder da Deloitte para serviços financeiros. Prazer estar aqui com o Raul, estar aqui com o Layete e o Adamilton nesse painel para a gente ter essa discussão. Antes da gente começar o nosso round table aqui, vamos fazer um pouco de reflexão sobre o que é o futuro das operações bancárias. A gente sabe que a inovação tecnológica tem acelerado de uma forma muito grande os processos e a digitalização. E tem acelerado muito a produtividade e a experiência do cliente na ponta. A pesquisa de tecnologia bancária que a gente fez o lançamento há 2, 3 semanas atrás mostra que o relacionamento bancário está fortemente vinculado aos canais digitais. 70% das transações bancárias estão nos canais digitais. Quando a gente pensa em contratação de produtos, 93% das contratações de produtos acontecem nos canais digitais. Esse contexto de digitalização faz com que você tenha que ter uma conexão muito forte do mundo digital, das transações, dos produtos e serviços que existem na ponta com os processos operacionais. E isso faz com que as áreas operacionais das instituições financeiras ganhem uma importância muito grande e uma relevância muito grande. Não só sobre a ótica de produtividade e de eficiência operacional, mas também principalmente sobre a ótica da experiência do cliente. Não é possível mais a gente falar em jornada de cliente sem conectar a jornada do cliente com os processos operacionais que acontecem no middle e no back-end. São mundos agora que se conectam totalmente entre si. Os processos ajudam a melhorar a experiência do cliente, porque se o processo não se mover nisso, ele vai ser movido a isso, ele vai ser empurrado a isso. E a gente vê uma agenda muito clara dos CEOs, dos líderes de operações, muito clara para fazer uma transformação mais completa, que articule a experiência na ponta, a eficiência operacional e a efetividade das equipes de operações. E essa experiência completa, a gente só consegue entregar essa experiência se a gente tiver tecnologia que sustenta e suporta isso. A Deloitte, em projetos de transformação do back-office, ela tem claramente 4 pilares ou 4 alavancas de valor, vamos chamar assim. A simplificação da usabilidade do usuário, seja ele interno ou externo, o aumento forte de produtividade através de forte automação e orquestração de processos, garantir a escalabilidade dos processos, ou seja, garantir que eu não tenho que a latência ou variabilidade de demanda, eu consiga atender ela, e acima de tudo, usar os dados para fazer com que os dados se tornem informação para a gestão do dia a dia das esteiras operacionais. É lógico que para fazer uma transformação de back-office, para entregar essas alavancas de valor, a gente precisa tem muitos desafios e a gente precisa articular novas competências, sem dúvida nenhuma, e novas capacidades. E nesse contexto e nessa reflexão inicial que a gente vai conduzir o nosso bate-bola hoje, a gente vai falar um pouco de perspectiva, vai falar um pouco de desafios e de tendências também para o futuro das operações bancárias. Vamos lá então? Vou começar aqui com o Layete. Layete, obrigado de novo pela tua presença. Layete, falando da tua experiência, da tua ampla experiência em áreas operacionais e áreas de back-office, como que a digitalização e as novas tecnologias têm transformado as áreas operacionais dos bancos? Se você puder compartilhar com a gente a tua experiência, seria fantástico. Obrigado, Biagini.
Bem-vindo, Adamilton, bem-vindo, Raul. Obrigado pela oportunidade da gente estar discutindo, acho que um tema tão importante para o setor financeiro, né, que é a área de operações de bancos. A tecnologia, ela está no centro da nossa estratégia. Isso é fundamental. Ou seja, não dá para falar em operações sem tecnologia. Contudo, ela precisa, nós de operações precisamos antes entender melhor os nossos processos. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter mapeado os nossos processos end-to-end, ou seja, de fio a pavio, né, de A a Z, antes mesmo de aplicar qualquer tecnologia. Por que isso? Porque, de repente, uma parte do processo você atua e isso poderia ser aproveitado em outros processos padrões da mesma forma. E você termina dispersando, não sendo sinérgico, quando você aplica tecnologia sem entender bem o teu processo de end-to-end. Isso é fundamental. Então, eu acho que o primeiro impacto que eu acho que a gente tem que ter, quando a gente aplica tecnologia, aí fica até uma dica, antes mapeie os seus processos. E lá no Bradesco a gente tem essa experiência, com a ajuda, evidentemente, de várias tecnologias, e temos tido resultado bastante significativo. Uma outra coisa que tem impactado bastante a gente e tem tido resultados assim significativos é treinamento. A gente tinha um paradigma de achar que pessoas de back-office, né, são carimbadores ou manipuladores de papel. A gente mudou um pouco esse mindset das pessoas no sentido de treiná-las em melhoria contínua. Cada funcionário de operações hoje, lá na nossa experiência, ele está treinado e conhece como propor e, principalmente, que tipo de tecnologia ele pode identificar para aplicar no processo. Isso é fundamental. De novo, ao enxergar o processo de ponta a ponta e enxergar todos os processos que uma área operacional tem, ele consegue trazer essa sinergia e aproveitamento da própria tecnologia. Eu poderia dar um exemplo rápido aqui de um processo que a gente tem lá, que a gente chama de firmas e poderes, né? Essencialmente, uma pessoa jurídica com uma determinada frequência, semestral, anual, ele tem seu estatuto mudado às vezes, os procuradores têm poderes alterados, e isso passa por um processo de validação dentro daquilo que cada ente, vamos dizer assim, daquela pessoa jurídica, tem poder de assinar ou emitir um cheque, por exemplo. A gente aplicou, entendeu o processo ponta a ponta, tiramos ele completamente do contato com o gerente comercial, colocamos ele direto com a operação. Ele hoje, inclusive, pode pedir direto via um site essa atualização. E hoje, por exemplo, nesse processo a gente aplica inteligência artificial, lendo estatutos, procurações de forma não estruturada, que trouxe uma velocidade, uma eficiência para o processo assim, de uma forma absurda. Então, de novo, entender o processo, treinar as pessoas para identificar e capacitar, para identificar tecnologia que possa ser aplicada a esses processos mapeados. Fantástico. E é algo tão básico, né? Mapear o processo é o básico e às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente quer colocar a tecnologia na frente e deixa a base conceitual do processo atrás, né? Muito bom ponto, Laerte. Obrigado. Adamilton, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a experiência do Bradesco em relação a como que essa transformação que o Laerte está contando para a gente tem impactado a experiência dos clientes do Bradesco. Se você puder elaborar para a gente, agradeço muito. Legal. Vamos lá. Primeiro, obrigado a todos. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse espaço tão rico para a gente debater esse tema tão profundo, tá? Eu poderia dizer aqui que essa abordagem a gente pode fazer em duas dimensões, né? A primeira dimensão, a gente fala do tamanho do Bradesco. Então, quando a gente fala do tamanho do Bradesco, a gente está falando de um leque de produtos e serviços muito diversificados e que, além de ser muito diversificados, cada um tem a sua complexidade no processo de realização, principalmente na parte operacional. Então, vejam, esses processos hoje, eles são trabalhados em diversos canais de vendas ou canais de atendimento em mais de 6 mil pontos, seja agência, unidades de negócio, pontos de atendimentos e até mesmo correspondentes. E a gente percebe que existe um papel fundamental da parte operacional, um papel de protagonismo
na estruturação dos processos e na padronização. Como o Laet bem comentou, né? Entender o end-to-end de cada processo justamente para você ter essa oportunidade de centralizar as atividades de forma e utilizando ferramentas que te permitam trazer o quê? Trazer mais benefício no atendimento do cliente com maior eficiência e experiência para o usuário. Eu gosto de citar aqui um exemplo também, que é o processo que foi trabalhado muito forte pelo banco, conduzido junto com a área operacional de abertura de conta PJ. É um processo que foi feita a revisão end-to-end, que teve um trabalho árduo, que olhou todo esse processo e, com isso, você fez a centralização do atendimento na matriz. Para fazer isso, você conseguiu identificar gaps e, ao mesmo tempo, você reduzir pontos de gargalos existentes que você tinha uma perda de tempo e você trouxe uma automatização, também uma automação muito forte com ferramentas de mercado que te permitiram trazer um benefício maior para o cliente. O resultado disso foi uma agilidade maior na abertura de conta, né, com um tempo menor de atendimento e automaticamente uma satisfação maior do nosso cliente. A segunda dimensão que eu gostaria de comentar aqui, ela está muito atrelada ao meio digital. A gente sabe que existe o canal Omnichannel, de você atender, ele deveria atender toda a jornada do cliente. Mas nós sabemos que existem desafios muito grandes, principalmente bancos grandes, de como você fazer isso. E aí entra novamente o papel da área operacional, que está sempre mexendo e trabalhando, de como você pode fazer diferente um processo que já existe há vários anos. Como que você pode fazer diferente isso de forma que você traga um benefício? Então, você estar antenado, como o Laet falou, as novas tecnologias, as novas tendências de mercado, para você justamente trazer, embarcar isso dentro da organização, de forma que você consiga ter um único local para você atender, como se fosse uma única plataforma, vamos dizer assim, que você possa atender toda a parte operacional, vai fazer essa diferença também na hora que você vê o meio de transformação. Imagina um meio de comunicação também, se você tivesse essa plataforma única, para você fazer a comunicação com o seu cliente. Novamente, nós temos diversos sistemas, diversas formas de falar com o cliente. Então, pensa num cliente que quer fazer uma manifestação ou que quer fazer uma atuação com o banco. Se você tivesse hoje um único canal, e a gente vê que a área operacional tem trabalhado fortemente isso, para você atender esse cliente, onde você consiga obter de forma muito mais rápida a informação, para você ter mais agilidade no contato e na resolução, com certeza isso é um valor percebido que o nosso cliente vai ter enorme alegria lá na ponta. Legal, Damito. Eu acho que é interessante um ponto que, assim, às vezes a gente tem medo de aproximar o cliente do processo, né? E, na verdade, não tem mal algum em a gente trazer o cliente para o centro do processo. Isso é centralidade do cliente, né? Então, trazer o cliente ao centro do processo e fazer com que ele participe de uma forma, lógico, dando tecnologia e tudo mais, mas que ele participe de uma forma efetiva e também seja precursor dos processos, é que eu acho que é uma visão muito bacana, que tanto você colocou e que o Laet também trouxe aqui para a gente. Raul, falando de tecnologia com quem entende de tecnologia, né? Raul, olhando os efeitos de produtividade, aumento de produtividade, as tecnologias que aceleram a produtividade. Quais são as tecnologias hoje que você tem visto que tem ajudado áreas operacionais de grandes organizações e de organizações de menor porte também a gerarem não só um melhor throughput de processo, mas também uma melhor experiência do cliente na ponta, Raul? Perfeito, obrigado, Biagini. Primeiro, é um prazer revê-los pessoalmente, Biagini, Canjica e Laet. É muito legal estar num evento presencial de novo, plateia lotada, fico muito feliz com isso. Acho que eu fico feliz também que eu vou falar de tecnologia, mas é absolutamente complementar o que vocês falaram antes. Vou dar 3 perspectivas. A primeira, houve uma onda muito grande de adoção de RPA para automatizar um task pontual. Como o Laet bem colocou, as empresas perceberam que a vantagem, o maior impacto é olhar o processo inteiro, fim a fim.
como o Canjica colocou, olhar a jornada completa do cliente final, do colaborador interno, do usuário de TI. Porque essa jornada não passa numa automação pontual. Ela passa por engajamento, por conexões e interações com pessoas, processos e sistemas que tradicionalmente são isolados, os silos. Quando você integra esses processos, olhando a jornada do cliente e orquestra esses processos usando uma tecnologia de workflow digital, você consegue obter o máximo de produtividade. Você reduz o tempo do processo como um todo, você está olhando a jornada do cliente, você melhora a experiência do cliente e reduz o custo. Além disso, você tem 2 benefícios adicionais. Quando você automatiza pontualmente, você aumenta o seu risco operacional, porque fica muitas versões de robô para cuidar, você não tem reuso, como você comentou, e pode abrir riscos de cybersecurity. Quando você utiliza uma plataforma corporativa de workflow digital, você garante que isso não vai acontecer. E o outro benefício é que a gente normalmente vai estar substituindo com o workflow digital processo manual, planilha e e-mail. Não vai substituir um sistema grande. Então, o tempo de implantação é muito rápido, o benefício vem muito rápido, como os 2 casos que eu vou falar daqui a pouco. A segunda perspectiva é um pouco que você falou de dados. Quando você trabalha end-to-end, processo fim a fim, você consegue ter um repositório único e consegue jogar inteligência artificial desse repositório para ter insights. Vou dar um exemplo que vocês 3 comentaram. Processo tradicional é mapear processo, identificar gargalo, redesenhar o processo e proceder às mudanças. Isso leva meses, normalmente. Com inteligência artificial, hoje é possível você monitorar o fluxo do processo real-time, identificar os gargalos e com o processo digital você pode mudar o processo na sequência. Então, o que levava meses, hoje você consegue fazer praticamente real-time com tecnologia de inteligência artificial. A terceira perspectiva, acho que não é novidade, né? Transformação acelerada, estou lendo aqui a Febraban. 10 em 10 CIOs que eu converso falam, Raul, a questão aqui é agilidade e velocidade. E como é que as empresas estão agilizando a transformação das suas operações, da sua digitalização. Vou dar 3 exemplos. Tá? O primeiro, é meio básico, mas é usar modelo de dados, que já tem os produtos financeiros como cartões, fundo de investimento, empréstimo já pré-parametrizados, então você acelera a adoção de uma tecnologia nova. Workflows já desenvolvidos, em vez de você usar uma ferramenta de case management padrão, você hoje já tem possibilidade de usar workflows pré-definidos para alguns processos bancários típicos. Você falou onboarding de cliente, resolução de problemas de pagamento. Então esse é um segundo tipo de acelerador. E o terceiro acelerador... Desculpa. Acho que eu já estou estourando meu tempo aqui, eu já vou falar direto os casos reais. A gente tem 2 casos reais que utilizaram esses aceleradores. Esqueci, lembrei. O terceiro acelerador é uma adoção de tecnologia de low-code, no-code, com táticas de citizen development. Então você consegue dar velocidade para o usuário desenvolver suas aplicações mantendo a governança de TI. Vou dar 2 exemplos para ilustrar isso. O Lloyds Bank, na Inglaterra, adotou tanto o modelo de dados como os workflows pré-definidos na área de tratamento de exceção de pagamentos. Eles conseguiram reduzir 80% do trabalho manual, 60% dos custos em apenas 12 semanas de implantação de projeto. Então, realmente um acelerador. O Banco do Brasil adotou a metodologia de Citizen Development com Low Code, No Code. E em um ano desenvolveram 400 novas aplicações, sendo 100 delas já estão em produção. Então, de novo, são aceleradores que mostram na prática que funciona. Legal, Raul. Eu acho que você colocou um ponto que é muito interessante porque existe sempre a ânsia de fazer rápido, né? E acho que ter aceleradores do ponto de vista de tecnologia para conseguir dar agilidade na execução e na transformação é importante. Agora, acho que a agilidade é um dos desafios. Acho que um processo de transformação de operações, de back-office, conectando jornadas, ele tem vários desafios além da agilidade. Começando aqui um bate-bola aqui para a gente falar rapidamente de desafios. Começando contigo, Adalmilton. Quais são os desafios que você percebe no processo de transformação das áreas operacionais? São diversos, né?
Diversos, não são poucos. Mas não é pouco, não são poucos. Mas eu diria aqui que, ao meu ver, o principal desafio seria a integração dos sistemas legados, vamos dizer assim, os sistemas que nós temos do banco com as novas tecnologias de mercado, né? Seja ferramentas, por exemplo, de workflow, como que a gente consegue buscar e trazer essa agilidade na implementação de novas soluções, porque praticamente nós estamos com o avião está andando, então você tem que fazer as mudanças acontecerem em pleno voo, né? Então acredito muito que isso daqui a gente tem um grande desafio aí que as áreas precisam trabalhar, né? A gente vê modelos e de mudanças que ocorreram como exemplos. Aqui eu trago, por exemplo, 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu vejo aqui é assim, a gente vê uma mudança muito forte nos últimos anos no modelo de contratação, né? Você até comentou no início, antigamente praticamente toda a nossa venda de produtos e serviços eram feitos em canais físicos e hoje praticamente nós temos 90% das operações de PF já são feitas através de canais digitais. E isso daí você tem um benefício também no processo, principalmente para a parte operacional, né? E tem um trabalho que é feito, e foi feito e ainda continua sendo feito, porque a gente brinca que esse tipo de trabalho ele nunca pode deixar de parar de ser realizado, porque senão ele sempre vai aparecer. Que quando você olha para o modelo de paperless, né? Então você vê que tem uma forte atuação da área operacional, que foi feito um trabalho e sempre é realizado esse trabalho, de você estar buscando cada vez mais gerar uma experiência para o cliente de uma forma mais clean para ele, para que ele consiga de fato ter um atendimento ali que ele possa gerar e ter todo esse benefício na sua contratação de produtos e serviços. Eu acho que você tocou num ponto da integração que a gente percebe realmente tem sido um desafio nesses processos e nessa entrega da agilidade, né? Raul, algum comentário adicional aqui nos desafios? Não, tá perfeito, Canjica. 10 em 10 também de todos os CIOs do setor financeiro colocam a integração de sistemas como seu principal ponto a atacar. Eu vou só deixar um pouquinho mais de detalhe do que a gente tem visto, né? Vou falar um pouco de techniquez aqui, tá? A abordagem tradicional é um hub de integração. De um lado ele fala com as tecnologias novas, com os pacotes de SaaS, com conectores. Do outro fala com as APIs que são expostas, que todos os bancos estão trabalhando para expor as APIs dos seus sistemas core de produtos. Adicionalmente a isso, está se incorporando nesses Integration Hubs também motores de RPA, para que quando o projeto já sair mais rápido, o RPA já vai lá no mainframe, pega a informação e já volta para o Integration Hub. Agora, um movimento bem maior do que somente a integração, eu tive no exterior mês passado e está se falando muito nisso, nova estratégia de modernização de core banking. Aí o que está se aproveitando? Tem carteira digital, tem banco digital, tem sistema de empréstimo digital, tem várias iniciativas digitais. Você aproveita isso para ou desenvolver um novo core em microserviços, em API, ou comprar um Banking as a Service de uma fintech. E ali você faz o trabalho todo de obter a robustez que o banco precisa, obter toda a garantia de segurança, e uma vez que o projeto funciona bem nesse piloto digital, ele tomba o banco inteiro para esse projeto digital. Então, é uma nova iniciativa bem grande, a gente ouviu bastante lá fora, e tenho certeza que os bancos aqui no Brasil estão atentos a esse movimento também para facilitar a questão de integração. E eu vou acrescentar um desafio que eu sei que também não tenho a resposta aqui, talvez o Laet possa me ajudar aqui. A gente tem visto também, não é específico do setor financeiro, falta gente, falta braço, falta cérebro, braço, para desenvolver essas aplicações de integração do back-office com a linha de frente. Eu não sei se o Laet tem alguma solução aí para isso. Laet, a bola está contigo do desafio, meu amigo. Bom, deixa eu começar pelo que o Adamilton falou. São vários desafios, né? São muitos. Praticamente os desafios que eu ia citar já foram mencionados aqui. Mas eu vou tentar responder a pergunta do Raul, que é importantíssimo esse ponto que ele colocou. Mas quero destacar, além de padronização de sistemas, né, enfim, a famosa questão dos legados, é também padronização de processos, né? Foi mencionado aqui por um de vocês, o exemplo do onboarding, né? Quer dizer, o cliente quando entra para contratar um determinado produto, às vezes ele tem jornadas diferentes
quando na realidade, quando na prática deveria ser exatamente a mesma, ou mais. Nem sequer precisar disso, já que ele contratou um serviço, enfim, um determinado produto de um banco, ao contratar um segundo, um outro tipo de produto, ele não necessita se identificar, se qualificar novamente, né? Então esse é um desafio, ou seja, padronizar também processos. Respondendo o teu ponto, que eu acho que é muito interessante, e é uma coisa que a gente tem praticado muito lá na área de operações do Bradesco, é formar pessoas para que ela mesmo possa desenvolver as suas ferramentas tecnológicas. Nós, recentemente, investimos muito numa ferramenta de workflow. Acho que vocês já ouviram falar nisso, né? E é muito importante que a gente não dependa da área de TI para desenvolver os nossos próprios fluxos, né? E formar essas pessoas para que dentro da própria área operacional tenha essa capacidade de fazer isso é um grande desafio. É um grande desafio. De novo, tem aquele paradigma que as pessoas de operações são carimbadores, processadores de papel. Não. Eles têm que pensar fora da caixa, não só enxergando melhorias no processo, mas também desenvolvendo ferramentas para tal. Desculpe. Então, esse eu acho que é um grande desafio e a gente está caminhando muito bem nisso. Obrigado. Tá? Só para complementar um outro desafio que acho que é importante, pode passar assim sutilmente, a pandemia, de certa forma, ela acelerou muito a questão da digitalização. Mas ainda tem um gap, eu diria, legal, jurídico, que precisa evoluir. Ou seja, nós precisamos de mais leis que incentivem mais a digitalização. Desculpe. Eu fico por aqui, mas eu acho que tanto o colega Adamilton quanto o colega Raul colocou muito bem quais são os desafios. Não sei se respondi a tua pergunta. Tem desafio pra caramba já, viu, Laet? Chega de desafio, viu? Mas eu acho que o que é legal, a gente colocou um ponto que é importante, que a gente sente mesmo, que é a questão de pessoas. E eu acho que faz parte, né, das empresas e das áreas, né, das grandes diretorias, realmente estarem desenvolvendo as suas equipes e trazendo cada vez mais a agilidade no contexto, a tecnologia no contexto do dia a dia. Vamos parar de falar de desafio, a gente tem 4 minutos para fechar, vamos falar de tendência, vamos olhar para o futuro? E eu queria falar um pouquinho e entender na visão de cada um de vocês, rapidamente, quais são as tendências que vão impactar o futuro das áreas operacionais dentro dos bancos. Quer começar contigo, Raul? Pode ser, vou tentar ser rápido aqui. O que tem acontecido é que o prazo entre inovação surgir e ela ser adotada por um grande banco em produção está cada vez menor. E tem uma inovação particularmente que tem chamado a atenção, que é a inteligência artificial. É uma adoção, já se fala muito CIABS, mas estamos falando agora de coisas bem práticas, né? Vou dar um exemplo de muitos dos nossos clientes estão adotando, que é o uso de tecnologia de inteligência artificial nas operações de TI. Então hoje AIOps é um tema bastante corrente nos clientes, onde você descobre todos os componentes de hardware e sistemas automaticamente, mapeia os serviços de negócio que estão relacionados a eles, filtra toda a monitoração de eventos que acontece, identifica padrões e vai para receitas para você consertar esses problemas de uma forma automática. Hoje tem banco que, utilizando esse loop de inteligência artificial, consegue automatizar 80% dos chamados, e olha que não é pouco chamado. Então, isso entre lançar a tecnologia e os bancos adotarem no Brasil, está muito curto esse processo. Outras tecnologias cada vez que estão encurtando o prazo, né? Health Log Analytics, analisar log de sistema, aquele monte de coisa que está acontecendo para identificar a anomalia, e antes que aconteça a anomalia, prever que vai acontecer um problema, e a nova tecnologia que é Observability, que é nas tecnologias novas nas nuvens, utilizando as ferramentas novas de OpenTelemetry, identificar, mesmo processo, identificar a anomalia e resolver antes que o problema aconteça. Legal. Muita tecnologia nova, muita tendência interessante para a gente poder estar explorando também nessa transformação das áreas operacionais. Eu vou dar mais um tempinho ali para o Laet respirar mais um pouquinho. Vou vir para você então, tá, Damilton? Comenta para a gente um pouco a tua visão de futuro e tendência. Bom,
A minha visão de futuro, quando a gente olha aqui, o Raul comentou um tema importante, né? O Raul e o Laet. O Laet falou, ó, existia um paradigma falando do que são as pessoas que trabalham na área operacional. Eu acho que isso já mudou, né? Eu vejo que a área operacional hoje, ela tem um papel e uma relevância, um protagonismo daqui para frente muito maior de você estar atuando de uma forma mais estratégica e buscando soluções que possam melhorar essa jornada com o cliente. O Raul colocou um ponto importante que eu vejo que são as pessoas, são os recursos. Então, quando eu olho para esse processo, eu percebo o seguinte, o desafio vai ser justamente você ter cada vez mais pessoas que olhem para essa parte analítica, olhem para essa parte de conhecimento, como o Laet falou, de soluções, de mercado, de novas tecnologias, de como trabalhar com o modelo ágil para que você consiga implementar isso. E por fim, eu colocaria o seguinte, existe aqui uma cereja do bolo, que é justamente como você atuar com o desenvolvimento e integrações desses sistemas, olhando o processo estrutural de grandes corporações, com soluções low-code, que eu posso dizer assim, que possam fazer essa convivência harmoniosa. Conectando os pontos que o Raul colocou. Laet, visão de futuro. Bom, eu acho que é bem complementar e pode parecer polêmico. Duas coisas. A gente gosta de polêmica. Duas visões de futuro, né? Ter uma área de operações como um centro de serviços de alta tecnologia. Isso está no nosso radar, claramente. Né? Ser o grande centro de prestador de serviços para o banco. E a segunda, essa pode ser mais polêmica ainda, por que não ter um único centro de serviço para todo o sistema financeiro? Por que não? Deixa a concorrência tratar para a área comercial. Né? Aquilo que diz respeito à operação é o mesmo para cada um. Com isso a gente ganharia muita eficiência no sistema e prestando serviços de alta qualidade e, de novo, padronizados. Laet, não é polêmica não, acho que os pontos são super pertinentes e tem que fazer a indústria refletir na verdade, né? Que cada vez mais a gente tem que buscar inovação e soluções novas e às vezes não é só tecnologia, às vezes é mudar o mindset também. Bom, chegamos ao final do nosso painel, obrigado pela presença de todos, prazer estar com vocês aqui, visitem o stand da Deloitte para conhecer mais as soluções da Deloitte e da ServiceNow, falando muito aqui de operações e o futuro das operações bancárias. Obrigado. Gente, valeu. Obrigado, pessoal.